Salve, meu povo, tudo bom? Meu nome é Vinícius Mérida, sou historiador, cientista da religião, e hoje eu quero falar sobre o liberalismo católico. Tem relação com a minha área de especialidade, que é a história moderna. Eu sou um historiador voltado para as questões de história moderna. Eu sou historiador, tenho um mestrado e 2 doutorados em ciências da religião, voltado nessa perspectiva de história moderna. Neste momento, minha tese está pronta desde janeiro. Eu espero que os meus professores da PUC Minas e da Universidade Laval marquem o quanto antes a defesa da minha tese sobre o bispo Antônio de Castro Maia. E para tal, eu estou voltado para essa questão de história moderna, história contemporânea, e é sobre isso que eu quero falar. O curso de História do Tradicionalismo Católico, eu quero que você dê uma olhada sem compromisso, está barato pra caramba, preço promocional, só R$ 49,90, você ganha um livro, você ganha artigo, você ganha aulas inéditas, conteúdo exclusivo, baratíssimo, para você entender qual era a parada. E veja os depoimentos da galera, veja os depoimentos que a galera tem feito, estão muito satisfeitos, o retorno é bastante bom, ok? Bom, deixa eu só pegar minha caneta aqui, né? E, enfim, eu esqueci de pegar aqui a minha caneta. Eu gosto de falar com caneta na mão. Cada professor tem a sua mania. Cada doido tem a sua mania, cada professor tem a sua mania. E eu gosto de falar aqui, ó, com caneta na mão. Tá certo? O liberalismo católico. Pois bem, há um contexto histórico, eu gosto, como eu sou professor de história, eu gosto muito de tratar de história, de contexto histórico. Então, por exemplo, aí a gente fala assim, está falando sobre questão ligada ao catolicismo romano, então você vai falar de catequese, você vai falar de, entende? Vai falar de catequese, de doutrina, de documento papal, só disso, ensinar todo mundo a ser católico. Não. Na minha audiência eu tenho pessoas pastores, eu tenho ateus, eu tenho agnósticos, tenho católicos tradicionalistas, católicos da libertação, pessoas que não têm religião, etc, 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 né? Porque eu falo de história, minha pegada é histórica. Então, por exemplo, qual foi o contexto do liberalismo católico? Eu vou explicar o que é liberalismo católico. Primeira coisa, eu vou explicar o seu contexto. O contexto, então assim, a modernidade ela é um fenômeno histórico que valorizava, né, a autonomia do indivíduo e a autonomia da razão. Em decorrência delas, aconteceu uma série de eventos históricos. A começar, já falei para vocês, né, em outro vídeo, e falo novamente, agora sim, os elementos assim fundantes da modernidade têm relação com a Reforma Protestante, o Renascimento, a Reforma Protestante, o advento dos Estados Nacionais modernos. E a ideia na crença, a ideia no progresso constante patrocinado pelo conhecimento matemático, pelo conhecimento filosófico, pelo conhecimento racional. Essa dimensão, né, que coloca o indivíduo acima do Estado e da Igreja, né? O liberalismo ele é a soberania do indivíduo. Isso daí foi uma corrente filosófica que surgiu no século XVI, mas tem as suas bases aí pelo menos desde o século XV, com o advento da modernidade. Então, para tal, eu vou tecer algumas explicações, né? Fazer alguns comentários de que maneira o liberalismo entrou na igreja. O que é o liberalismo? O liberalismo é a soberania do indivíduo sobre o Estado, sobre a igreja. A livre iniciativa, a livre associação. O liberalismo ele se dá na perspectiva política, filosófica e econômica. A igreja nunca teve problema com o liberalismo econômico. Mas o liberalismo que emancipa o ser humano dos direitos de Deus, ou do Deus que o catolicismo prega, que coloca o indivíduo acima do Estado e gera essa autonomia de maneira que o indivíduo se sinta plenamente livre a não prestar mais nenhum tipo de obediência à igreja, ao Estado, esse
e ele tem o pleno direito da sua livre associação, liberdade de consciência, liberdade religiosa, livre escolha, a Igreja Católica sempre teve problemas e condenou solenemente. Só que, só que essa condenação solene, que foi aí desde o século XVI até o século XX, mudou no século XX com o Concílio Vaticano II. Mas é necessário explicar a história de todo esse contexto, né? Então, quando a gente fala assim, como o liberalismo entrou na igreja, ele foi um processo longo, longo, longo. E aí eu vou escolher uma revolução chamada Revolução Inglesa. A Revolução Inglesa, ela aboliu o absolutismo e instaurou na Inglaterra o parlamentarismo. E desse parlamentarismo, então, que o parlamentarismo ele preconiza a ideia de igualdade, uma sociedade mais igualitária, uma sociedade menos hierarquizada, uma sociedade onde pudesse haver mais vozes e vezes, e isso deu espaço para a burguesia. A burguesia, por sua vez, oprimiu o proletariado, mas a burguesia chegou ao poder e as revoluções burguesas, elas tomaram o poder na Europa do século XVIII em diante, principalmente no século XIX, preconizando esse ideal de igualdade. Na prática, a coisa foi bastante diferente, porque a burguesia sempre foi bastante dura e explorou bastante o proletariado, tá certo? Mas, assim, é fundamental fazer um contexto histórico, porque, por exemplo, o parlamentarismo ele tem relação direta com esses princípios que iriam nortear a Revolução Francesa, de igualdade e liberdade. E surgiu no século XVI, no século XVII, século XVIII, a corrente iluminista, no século XVII, no finalzinho do século XVII, mas a época áurea foi no século XVIII. Então, os filósofos iluministas, inclusive, queriam, eles tinham como alvo, né, o absolutismo, que era o poder monárquico dos reis, absolutismo monárquico, a igreja e o mercantilismo. Ao invés do absolutismo, o parlamentarismo, que foi substituído na Inglaterra, na Revolução, começou a ser substituído na Inglaterra, com a Revolução Gloriosa, o rei reina, mas não governa. A igreja perderia espaço para um processo de secularização, e o mercantilismo, por sua vez, que é essa regulação do Estado na economia, perderia espaço para o liberalismo econômico. Repito, a Igreja Católica não tem problema, nunca teve problema algum com o liberalismo econômico. O processo de secularização que assolou a Europa no século XVIII foi tão forte que Voltaire e alguns filósofos iluministas se referiam à Igreja Católica como a infame. Havia uma ideia da Revolução, das ideias iluministas, cuja culminância, o maior evento, o evento que mais marcou, foi a Revolução Francesa, né, de ou restringir a igreja ao máximo dentro dos templos, e só dentro dos templos, ou então até mesmo cortar qualquer os princípios religiosos da sociedade. Então nós temos assim a Revolução Inglesa com o parlamentarismo, norteado por esse princípio da igualdade, a igualdade que norteou o protestantismo. A Revolução Industrial, que representou um progresso econômico, o acúmulo de riqueza da burguesia, e esse acúmulo de riqueza da burguesia que representou, também intensificou um processo de secularização, né? A Revolução Industrial, ela foi um fenômeno que ajudou no processo de secularização, porque ela catapultou o advento da burguesia industrial. E a burguesia industrial, como diria o próprio Érico Hobsbawm, não estava preocupado com as questões ligadas à religião, estava preocupado com o acúmulo, a cristalização da burguesia, o fortalecimento da burguesia na sociedade e o acúmulo de riquezas. Então, a Revolução Inglesa destituiu o rei. A Revolução Industrial deu ascensão à burguesia e valorizou o acúmulo de riquezas. E a Revolução Francesa, com seus princípios anticlericais. A Revolução Francesa, que foi uma revolução maçônica,
Por isso que a Igreja Católica condenou, eu vou falar um pouquinho de alguns documentos que a Igreja condenou a maçonaria, né? Esses princípios de igualdade, liberdade e fraternidade, eles são princípios maçônicos. E a Revolução Francesa foi uma revolução maçônica, influenciada diretamente pela maçonaria. Éric Hobsbawm, A Era das Revoluções. Eu aprendi isso com quem? Aprendi isso com Éric Hobsbawm, com a Era das Revoluções, no livro A Era das Revoluções, onde ele falava que no século XVIII, se houvesse uma religião entre a burguesia e a nobreza francesa, essa religião seria uma religião maçônica e anticlerical. A maçonaria não é uma religião, mas o historiador Éric Hobsbawm trata a maçonaria, se refere à maçonaria como uma religião, mesmo sem ser. Pois bem, pós-Revolução Francesa, então, em 1799, quando chegou ao fim, nós temos a ascensão de Napoleão Bonaparte, né? Napoleão Bonaparte, então, que foi imperador francês por 16 anos. Napoleão representou uma série de problemas para a igreja e para as monarquias. Por quê? Para a igreja, porque ele exilou Pio VII, né, que ficou exilado por 4 anos em Savona, na Ligúria, no norte da Itália. Retirado de Roma, ele ficou exilado por determinação de Napoleão Bonaparte. E Napoleão Bonaparte desmantelou a estabilidade política da Europa. Ou seja, veja bem, uma sequência de fatos. No século XVII, a Revolução Gloriosa, o parlamentarismo destitui a monarquia. Os princípios do iluminismo, que fere diretamente, substitui o absolutismo monárquico pelo parlamentarismo, intensifica o processo de secularização. Alguns princípios, em alguns lugares, como na França, por exemplo, pretendeu-se até acabar com a igreja. Alguns iluministas se referiam à igreja como uma infame. E substituir a prática do mercantilismo pela prática do liberalismo econômico. A igreja, por sua, isso daí séculos, estou falando do século XVII, século XVIII. A Revolução Industrial intensifica o processo de acúmulo de riquezas e, mais ainda, a secularização, ou seja, a diminuição da religião, a diminuição do espaço religioso, né, da influência religiosa na sociedade. E a maçonaria impele a Revolução Francesa, que foi uma revolução anticlerical. Napoleão Bonaparte intensifica esse processo, o Papa é exilado por 4 anos no norte da Itália, entre 1909 e 1813, e Napoleão desestabiliza a estabilidade política da Europa. Como uma resposta a esse processo de desestabilização, desmantelamento da monarquia, do enfraquecimento do poder da igreja, há um evento chamado Congresso de Viena, mas que fracassou, porque pretendeu-se restaurar as monarquias europeias, mas deu errado. Por quê? Porque as revoluções liberais ganharam muito espaço, ou seja, a Revolução Francesa foi a mãe de todas as revoluções do século XIX, os princípios da Revolução Francesa. Pois bem, as revoluções liberais ganharam muito espaço na França, houve um processo de unificação na Alemanha e o processo de unificação na Itália, liderado por Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi, que era um homem também anticlerical, tinha os princípios do anticlericalismo. Na França se verifica a Comuna de Paris, que, em 1871, que deu errado, mas, apesar de ter dado errado, o espírito de secularização, ou seja, de enfraquecimento da igreja, na Europa já estava posto. Qual foi, então, a resposta da igreja a este processo? O ultramontanismo. Uma série de documentos papais que vão, então, fortalecer o poder da igreja, que visarão fortalecer o poder da igreja, mas sem o sucesso esperado. A Inglaterra vitoriana manteve a estabilidade política e econômica. História da Inglaterra.
tá? Porque na Europa, pelo menos na parte ocidental, não mesmo. Foi um período de grandes revoluções. E recomendo, gente, Érica Hobsbawm na veia. Gosto demais de Érica Hobsbawm. O anticlericalismo crescente com as ideias, ou seja, verifica-se nas ideias liberais, e por conta do acúmulo de riquezas que acontecia pela burguesia e pelo imperialismo dos países europeus, nas nações africanas e asiáticas, a igreja vai perdendo cada vez mais espaço. A igreja que até o século XVI, né, era absoluta na Europa, a partir do século, já com a Reforma Protestante, mas também com as ideias iluministas, com a Revolução Francesa, é, enfim, com as revoluções liberais, até desembocar na Revolução Comunista de 1917, a igreja vai ladeira abaixo, só vai perdendo espaço para grupos, para os liberais, para os maçons, para os socialistas, né, para o marxismo. Então a igreja então resolve tomar uma série de medidas. O primeiro papa antimoderno foi Gregório XVI. E aí nós vamos ter uma série de documentos, a Miraribus, Qui Pluribus, a Miraribus de 1832, que condena. Aí vai condenando a maçonaria, vai condenando a maçonaria, o liberalismo filosófico, o liberalismo político, vai liberando a liberdade, vai condenando a liberdade de consciência, né? Então, nós vamos tendo uma série de problemas e questões que vão assolando a igreja. Qui pluribus de Pio IX, os sílabos de Pio IX, quanta cura de Pio IX, que vai condenando o racionalismo, o cientificismo, o processo de secularização, Miraribus, que condena a maçonaria e a livre associação fora da igreja, de Pio XII, Apostolite Muneris, de Pio XII, que também condena a secularização, condena o comunismo, condena o naturalismo, enfim, uma série de outros ismos. E em 1884, Leão XIII condena novamente a maçonaria. Humanum Genus. O primeiro papa a condenar a maçonaria foi Clemente XII, em eminente Apostolatus Specula, de 1738, os princípios liberais, igualitários e anticlericais da maçonaria. Ou seja, vamos verificando então que a igreja no século XIX está imbuída desses princípios de condenar a maçonaria, mas assim, não só a maçonaria, os princípios maçônicos, né? Que são esses princípios liberais, igualitários e anticlericais. Então, esses documentos que eu li aqui agora, Miraribus, Qui Pluribus, Sílabus, Quanta Cura, Apostolite Muneris, de Leão XIII, 1884, Humanum Genus, que também de 1884, de Leão XIII, enfim, esses documentos todos eles vão condenando a maçonaria. Só que surge na igreja, então, princípios que querem alinhar a igreja com o mundo moderno, com os princípios igualitários, ou seja, o catolicismo liberal. Que ganhou muito espaço no Concílio Vaticano II, mas eu estou falando de um longo processo, um longo processo, né? Ou seja, o liberalismo católico é uma corrente de pensamento que busca conciliar os princípios do liberalismo com a doutrina católica. O liberalismo católico defende a liberdade individual e a liberdade de consciência, não reprova o ecumenismo e também reconhece o papel da igreja na sociedade, ou seja, o liberalismo católico ele procura a conjugação de fatores que necessariamente se condenam, né? Tem uma condenação recíproca, ou seja, o liberalismo católico ele procura a conciliação de elementos, vamos assim dizer, e até irreconciliáveis. O liberalismo católico surge no século XVIII, tem como premissas a república, a língua vernácula na liturgia, o conciliarismo e a descentralização romana. Ou seja, o que é o conciliarismo? É a descentralização romana. E o que é a centralização romana? O que é a centralização romana? É o ultramontanismo. O que é o ultramontanismo? É a valorização do poder romano. Esse nome foi dado
pelos católicos europeus do norte, franceses, alemães, belgas, suíços, porque no norte da Itália, marcado por montanhas. Então, para chegar, do ponto de vista de quem está na França, ele olha para a Itália e fala assim, é depois das montanhas. Por isso que ele deu o nome de ultramontanismo. Ultramontanismo é um fortalecimento, é uma alusão geográfica, aquilo quer dizer o fortalecimento do Papa. Por que isso que eu estou falando aqui? Isso é matéria de segundo ano, inclusive. Isso é matéria de no segundo ano do ensino médio e oitavo ano do ensino fundamental, né? E eu estou te explicando a visão católica, a visão romana desse processo de secularização que começou, cujo início foi aí no século XVI, né? Mas se intensificou do século XVII em diante. O ultramontanismo foi a corrente católica que se opôs ao liberalismo em função da primazia do Papa na sociedade e pela defesa intransigente da autoridade romana. Aqui está liberalismo. Por quê? Porque o meu computador está configurado em inglês. Aí eu mudo a palavra, coloco em português, mas depois ele altera, enfim. Então, estou te explicando qual era a parada. O contexto histórico do século XIX foi repleto de revoluções que minaram a autoridade romana da Igreja. Assim sendo, no catolicismo, houve a linha que pretendeu emancipar o indivíduo da autoridade romana e seguiu no processo de secularização. Esse processo de alinhamento da doutrina católica com a emancipação do indivíduo é chamado de liberalismo católico. O liberalismo católico foi definido como, em essência, uma tendência entre católicos sinceros de exaltar a liberdade como valor primário e tirar as consequências da vida social, política e religiosa, buscando reconciliar com os princípios sobre os quais a França cristã foi fundada, com aqueles derivados da Revolução Francesa. Ou seja, os católicos liberais queriam mesclar os irreconciliáveis, né? A frase foi usada para descrever as correntes de pensamento e ação que surgiram na esteira da reconstrução da Europa por Napoleão e da restauração das monarquias tradicionais. O movimento do catolicismo liberal foi iniciado na França por Rouges Félicité Robert de Lamennais, com o apoio de Jean-Baptiste Henri Lecordaire, Charles Forbes René de Montlébert e Olympe Philippe Gerbert, bispo de Perpignan, enquanto um movimento paralelo surgia na Bélgica, liderado por François-Antoine-Marie Constantin de Meun e de Bourriot, arcebispo de Mechelen, e seu vigário-geral, Engelbert Sterck. Ou seja, aqui eu estou citando para você, eu citei para você aqui uma série de documentos que condenam o liberalismo. Só que por quê? Porque ele entendia que o liberalismo, né, a maçonaria, né, os princípios liberais eram igualitários e anticlericais. Os caras queriam esse processo de conciliação, né? Naturalmente, o liberalismo católico foi condenado pela Igreja, mas no Concílio Vaticano II ele ganhou espaço. Lógico que ele existe desde o século XIX e ele foi ganhando, minando, entrando, se infiltrando na sociedade da igreja, ganhando espaço dentro dos seminários. É um longo processo, né? O liberalismo enfatiza a liberdade de consciência. Pio IX já disse, liberdade de consciência é liberdade para o erro. Quem tem que gerir as consciências do católico é a igreja, a doutrina da igreja. Ah, mas Vinícius, o que você acha disso? Não importa o que eu acho, estou te dando essa informação. Se você entende que a pessoa deve estar plenamente subjugada à igreja, é uma coisa. Se você entende que a pessoa tem essa liberdade de consciência, que a igreja é só um detalhe, é outro ponto de vista. Mas existem essas duas correntes que se digladiam na igreja desde o século XIX. Como a gente é autônomo de suas escolhas, né? Essa visão implica a respeito pelos direitos do homem e do cidadão, né, os direitos de 1789, e pela defesa da liberdade individual numa sociedade plural, como é característico da modernidade. A doutrina católica seria mais uma opção no universo de caminhos a serem escolhidos. A escolha é prerrogativa para um católico liberal. A liberdade de escolha é prerrogativa intransferível do indivíduo e não mais da igreja. Essa prática foi plenamente condenada pela igreja
até Pio XII. Até Pio XII. Só que no Concílio Vaticano II, foi diferente, porque o Concílio Vaticano II deu voz e vez a teólogos que estavam marginalizados. Por isso que, da margem da condenação, eles tomaram o poder. E de que maneira isso se deu no Concílio Vaticano II? Eu vou te dar 4 exemplos. Na Dignitatis Humanae, esse direito da pessoa humana à liberdade religiosa na ordem jurídica da sociedade deve ser de tal modo reconhecido que se torne um direito civil. A igreja condenava até então a liberdade de consciência, a liberdade religiosa, todos deveriam, o verdadeiro ecumenismo para a igreja católica até Pio XII era você, o verdadeiro ecumenismo se dá necessariamente que todos se tornem católicos. Gaudet Spes, alegria e esperança. Ainda que rejeite indiretamente o ateísmo, todavia a igreja proclama sinceramente que todos os homens, crentes e não crentes, devem contribuir para a reta construção do mundo no qual vivem em comum, o que não é possível sem um prudente e sincero diálogo. Ou seja, foi o primeiro documento da igreja em que... Ah, Vinícius, você tem que pegar o documento todo. Meu amigo, eu li o documento todo. Dignitatis Humanae, Gaudet Spes, Nostra Aetate, Unitatis Redemptio. Eu li todos esses documentos. Eu extraí exatamente a parte dos documentos em que é a síntese do documento. Esses documentos não têm nada que ferem esses princípios elementares que eu coloquei aqui. Nada. Por isso que o Concílio Vaticano II foi um concílio liberal. Por que o Concílio Vaticano II... Vinícius, você está falando que o concílio é errado? Não. Você está falando que o concílio é certo? Meu amigo, eu estou te dizendo o que foi o Concílio Vaticano II. Foi um concílio liberal. Depois de Pio XII, depois de Paulo VI, João Paulo II e Bento XVI fizeram das tripas coração um malabarismo tremendo para dar alguns princípios antimodernos, ultramontanos, pré-conciliares ao Concílio Vaticano II. É a chamada interpretação, são as interpretações. Mas o Concílio Vaticano II ele foi pensado por teólogos liberais. Eu vou falar sobre esses, eu vou fazer um vídeo falando desses teólogos. A igreja, olha só, Nostra Aetate. A igreja católica nada rejeita o que nessas religiões existe verdadeiro e santo, ou seja, está falando das religiões não cristãs. Olha, com sincero respeito, o modo de agir e de ver esses preceitos e doutrinas que, embora se afastem em muitos pontos daquela que ela própria segue e propõe, todavia refletem não raramente um raio de liberdade que ilumina todo, não, de verdade que ilumina todos os homens. Ou seja, a Igreja Católica entende, pelos documentos conciliares, que a verdade, que em todas as religiões existem sementes de verdade. Documento, isso nunca aconteceu, nunca tinha acontecido, nunca. Para a Igreja Católica sempre foi taxativa, extra eclésia nulla salus. Por isso o Concílio Vaticano II ele foi um ponto fora da curva. Ah, que maravilha. Alguém vai olhar e falar assim, nossa, que maravilha, por isso eu gosto do concílio. Oh, que horrível, por isso que eu rechaço o concílio. Meu amigo, nesse sentido, você é livre para entender o que você quiser. Com esse diálogo, todos adquirem um conhecimento mais verdadeiro e um apreço mais justo da doutrina e da vida de cada comunhão. Então, essas comunhões conseguem também uma mais ampla colaboração em certas obrigações que a consciência cristã exige em vista do bem comum. E onde for possível, reúnem-se em oração unânime. Enfim, todos examinam a sua fidelidade à vontade de Cristo acerca da igreja e, na medida da necessidade, levam vigorosamente por diante o trabalho de renovação e de reforma. O Concílio Vaticano II mostrou que veio no primeiro dia, quando João 23 disse as adaptações, atualizações oportunas. Só que, por exemplo, Dom Helder Câmara entendeu essas adaptações oportunas de um jeito. Dom Eugênio Salles entendeu de outro jeito.
Eh, Marcel Lefebvre entendeu de outro jeito. Geraldo Sigot entendeu de outro jeito. Ou seja, o Concílio Vaticano II ele teve esse caráter subjetivo. Mas ele deu essa liberdade ao gênero humano e a cada diocese para implementar o processo de recepção conciliar à sua maneira. O crescimento do conservadorismo católico é um fenômeno que pode ser observado em diversas partes do Ocidente, especialmente a partir do século XX. Por quê? Porque à medida que esse mundo vai se tornando cada vez mais líquido, mais instável, parece que o ser humano ele quer abrir mão. Existem diversas linhas do conservadorismo que querem abrir mão da sua liberdade, entregar essas prerrogativas nas mãos da igreja, como sempre foi, e viver um catolicismo menos dialético, com menos, com menos relativismo, com menos pontos relativos, mais pontos objetivos, mais pontos absolutos e objetivos. Por isso que, diante desse processo de catolicismo liberal, que foi muito fortalecido no Concílio Vaticano II, hoje em dia, 60 anos depois do concílio, há uma crescente rejeição ao concílio. Ah, é a maioria dos católicos, Vinícius? Meu amigo, a maioria dos católicos nem a missa vai. Mas aqueles que vão à missa, que no Brasil, por exemplo, é em torno de 8%, 8 milhões de pessoas, parece que são pouco menos de 8%, há um número crescente aí de algumas centenas de milhares de fiéis que têm optado por uma espiritualidade tridentina, porque não estão a fim de praticar a liberdade de consciência nesse mundo de relações e religiosidades líquidas, nessa modernidade líquida, como diz o Zygmunt Bauman. Especialmente a partir do século XX. Ele tem suas raízes em uma série de fatores que reagem às mudanças sociais, políticas e teológicas ocorridas nas últimas décadas e emerge como uma resposta à chamada modernidade líquida, que oferece poucas certezas no mundo cada vez mais instável. A linha conservadora busca certezas no mundo, né? A linha conservadora busca um mundo mais seguro, com respostas mais cristalizadas, que se opõe ao caminho da diversidade e propõe mudanças constantes no mundo no qual cada vez mais colisões entre diferentes correntes ideológicas estão em diferentes locais, inclusive na igreja, desde o século XIX, e tem sido um campo de guerra. Vou reler novamente. A linha conservadora busca um mundo mais seguro, com respostas mais cristalizadas, e se opõe ao caminho da diversidade, que propõe mudanças constantes no mundo no qual há cada vez mais colisões entre diferentes correntes ideológicas e que estão em diferentes locais, inclusive na igreja, que desde o século XIX tem sido um campo de guerra, ou seja, o liberalismo católico procurou alinhar a igreja ao mundo moderno. Todavia, hoje em dia, há um retorno no Ocidente de católicos que estão preferindo uma linha tradicional, porque eles recusam a chamada modernidade líquida, que é um fenômeno novo, né? Mas que no século XIX não era visto como líquida, mas era visto como uma modernidade necessária, alinhar-se a essa modernidade. Escreve aqui o que você achou, qual é a linha que você gosta de seguir, o que você acha. Se inscreve no canal, dá o like, eu conto com você. Um grande abraço, tudo de bom, sucesso sempre.